Então, pessoal, vamos dar continuidade aí às aulas de Fundamentos de Eletricidade. A aula passada nós falamos das associações de resistores série, associações de resistores paralelo, e hoje a gente continua com as associações, porém de uma maneira mista, né? Então vamos trabalhar aí com associações mistas de resistores. Claro, fazendo exercícios também, né? Então, só dando uma relembrada aqui na parte de resistência elétrica, né? Então, temos aqui uma definição, ó, de resistência elétrica, que é a oposição que os átomos do elemento, que é o elemento condutor, oferecem à passagem da corrente elétrica. Então, que componentes são esses aí, né, que oferecem essa resistência? Nós temos o componente resistor, né, que ele é usado para a gente fazer esse controle de corrente nos circuitos eletrônicos. Agora, o resistor, a resistência, ela também gera aquecimento. Ó. Então, eu tenho equipamentos, ó, tipo ferro de passar roupa, aquecedores de água, né? Então, a resistência também é utilizada para gerar o calor. E a resistência é também utilizada para a gente ter luz, ó. Né? Então, para ter luz também, né? No caso, essa lâmpada, claro, ela não é mais fabricada, né? As lâmpadas incandescentes. Por questões de eficiência energética dela é muito baixa, né? Então, hoje em dia tem que ser LED, né? Então, aí é outra tecnologia. Mas as lâmpadas também, elas transformam a energia elétrica em luz e calor, né? Luz e calor. Então, a representação, ou a gente usa o nosso retângulo, né, para representar aqui o nosso resistor aí nos circuitos, ou esse zigue-zague aqui, né, também representa os resistores. Então, só dando uma repassada aqui, pessoal, então, em um circuito elétrico, ó, os resistores, eles podem estar ligados na maneira séria ou em paralelo, como vocês viram na aula passada, né? Isso vai depender do quê? Em função, ó, das características desses dispositivos envolvidos nesse determinado circuito, da necessidade, ó, da gente ter tensões diferentes, que são esses divisores de tensões, ou correntes também diferentes no circuito. Às vezes a gente precisa de ter essas tensões e essas correntes nos circuitos com outros valores. Aí a gente também utiliza as associações de resistores para obter esses valores. Ou de obter, ó, uma resistência com um valor que não existe comercialmente, porque não existem todos os valores que a gente determinar para um projeto, né, de resistor. Existem valores comerciais, que chamam, né? Então, os valores comerciais existem. E quando não é comercial? Aí você precisa fazer também associação, que é o que a gente está calculando, né? Que é o nosso resistor equivalente. E o resistor equivalente? Então, eu tenho aqui, ó, uma rede resistiva, né? E essa rede resistiva está sendo alimentada por uma tensão, uma bateria, e quando eu alimento essa rede resistiva com essa bateria, surge uma corrente elétrica, né? Então, aqui tem a representação de um olho, né? Então, tem um olho aqui que está olhando para essa resistência, para essa rede resistiva, e está enxergando uma única resistência no lugar de todas essas aqui, né? Então, essa resistência que esse olho está enxergando, né, nessa rede resistiva, que são vários resistores ligados em série, em paralelo, vai ser a nossa resistência equivalente. Se ocorrer o seguinte, se eu pegar essa resistência equivalente e alimentar ela com a mesma fonte de tensão que está sendo ligada aqui, a mesma bateria da rede resistiva, e eu ter como grandeza de corrente elétrica o mesmo valor que eu tenho aqui na rede resistiva. Então, se eu alimentar esse resistor único que está substituindo toda essa rede resistiva, e eu alimentar com a mesma bateria que eu estou ligando na rede resistiva,
e aparecer o mesmo valor de corrente elétrica que está na rede resistiva, significa que eu achei o meu resistor equivalente. E vocês, aula passada, aprenderam a calcular quando o resistor, quando a associação é série e quando ela é paralela, né? Nós temos umas formulinhas para fazer esse tipo de cálculo aí. Já já a gente vai repassar também esses cálculos aí. E hoje a gente fala da associação mista, né? Então, o que é associação mista? É eu misturar as ligações séries e paralelas. Então, para resolver essa associação mista e achar o resistor equivalente, não existe uma equação geral, né? Porque vai depender das ligações. Agora, o que eu sei e preciso identificar nessa associação mista é o que é série e o que é paralelo. Se vocês conseguirem essa identificação do que é série e o que é paralelo, para série e para paralelo vocês já sabem calcular. Então, na associação mista, a gente precisa olhar para essa associação e identificar o que é série e paralelo e ir colocando os equivalentes desses séries e paralelos que a gente vai estar enxergando. Então, não existe uma equação geral na associação mista. Se o circuito tiver apenas uma fonte de alimentação, que é o nosso caso, a sua análise, isto é, a determinação das correntes e tensões, nesses diversos ramos de resistores do circuito, ela pode ser feita apenas com a nossa lei de Ohm, né? Então, a lei de Ohm, ela é usada quando a gente tem uma fonte de tensão, uma bateria apenas. Então, com a lei de Ohm, a gente consegue resolver, né, esses tipos de circuitos. Resolver de que maneira? Achar os valores de correntes e tensões elétricas desse circuito e o resistor equivalente, claro. Qual que é o método, né, de análise? Então, a gente precisa achar a resistência equivalente, né, do circuito. Achou a resistência equivalente? Com a nossa bateria, eu acho a minha corrente, né? Então, eu acho a minha corrente. Então, se eu achar o resistor equivalente, se eu souber também da minha bateria, né, eu consigo achar a minha corrente, né? Então, calcula-se a corrente fornecida pela fonte de alimentação. E aí a gente começa a desmembrar as resistências que foram calculadas até a gente chegar na equivalência. Mas qual é o objetivo? É depois a gente ir calculando as tensões e as correntes em todos os resistores desse estudo, né? Então, esse método de análise você começa com um circuito grande, você vai reduzindo ele pelas associações séries e paralela, depois você volta, né? Então, esse tipo de exercício, ele começa grande, aí você vai reduzindo ele até achar o equivalente. E você volta depois nesse circuito que você foi diminuindo o tamanho dele, você volta calculando as tensões e correntes. Tá? Se o exercício pedir só o resistor equivalente, tudo bem, não precisa voltar. Agora, se é uma análise de tensões e correntes, aí sim, você vai ter que achar o equivalente, depois ir voltando no circuito para ir calculando essas tensões e correntes em cada resistor. Então, tem um exemplo aqui de um circuito misto. Então, esse circuito misto, vocês já estão observando que vocês possuem associações, que nem aqui, o R1 e o R2, eles estão em série. Então, eu poderia tirar esses dois aqui e colocar um único resistor aí, no lugar desses dois. O R3 com o R4 também. Olha lá, é uma associação séria. Então, eu poderia tirar esses dois e colocar um resistor equivalente aí. O R6 com o R7 também, né? Eles estão em série. Então, a gente poderia tirar esses dois e colocar um equivalente. Agora, vamos fazer isso passo a passo para facilitar a visualização aí de vocês aí, né, nesse circuito. Então, tem um exemplo agora, que é justamente esse primeiro circuito, o nosso circuito misto. Então, nesse primeiro circuito, olha só, o R1
e o R2, eles estão destacados aqui, né? Então, significa que eu vou achar o resistor equivalente do R1 e R2. Não tem valor. Então, como é uma demonstração, nós não colocamos nenhum valor, mas vocês sabem que em um circuito série, o resistor equivalente vai ser a soma do R1 mais o R2. Né? Então, tem que somar esses dois, que é justamente essa formulinha que está aqui, né? E nós estamos chamando esse resistor equivalente do R1 com o R2 de RE1. Então, no lugar desses dois resistores, R1 e o R2, nós vamos substituir pelo RE1. Olha lá, agora entrou o RE1 no lugar daqueles dois. Então, o circuito começa a ter uma visualização mais fácil, né? Então, é mais fácil a gente visualizar aí agora o nosso circuito. Próxima etapa é manter agora esse RE1 aqui, né? RE1, que vai ser a soma do R1 mais R2, e analisar um outro circuito série, ó, que é o R3 com R4. Então, o R3, ele está em série com o R4, ó, não tem problema que tem essa curva de 90 graus aqui, né, ó. Tem uma curvinha aqui de 90 graus, não tem problema. A corrente é a mesma, né, no R3 e no R4. Então, no lugar desses dois resistores, a gente vai colocar o tal do RE2. Então, o RE2 vai ser a soma do R3 mais R4. Porque é o resistor equivalente de uma associação série, né? No caso aqui, o R3, eu somo com o nosso R4. E eu vou ter, no lugar desses dois, um único resistor, e eu vou chamar ele de RE2, que é isso aqui que nós temos agora. Então, o circuito está ficando cada vez mais fácil da gente visualizar. Próxima etapa é identificar mais associações. No caso, nós identificamos o R6 em série com o R7. Então, o R6, ó, ele está em série com o nosso R7. Então, a gente vai fazer uma soma, né? Porque resistor série a gente soma. Então, no lugar desses dois aqui, nós vamos substituir pelo equivalente dele. O equivalente a gente vai chamar de RE3. Então, o RE3 vai ser o R6 mais o R7. Então, nós teremos esse circuitinho aí agora. Né? Então, no lugar do R6 e o R7, foi colocado o RE3 no lugar. Agora, olhando para esse circuito, vocês identificam uma associação paralela aqui, ó. Então, a associação paralela do RE3 com o RE2, eu vou ter como resultado, no lugar desses dois, um único resistor. Quando eu tenho dois resistores em paralelo, eu uso aquela formulinha do produto dos dois, divido pela soma desses dois resistores. Né? Então, eu faço primeiro o RE3 vezes o RE2, ou vice-versa, né? RE2 vezes RE3. O resultado dessa multiplicação, nós dividimos pela soma dos mesmos resistores, que é o RE2 mais o RE3. Então, eu pego o valor deles, multiplico, depois pego o valor deles, somo, o resultado da multiplicação eu divido pelo resultado da soma. Aí eu vou ter um único resistor no lugar desses dois, que vai ser o RE4. Então, eu vou colocar agora o RE4 aqui, ó. Então, o RE4, ele substituiu dois resistores que estavam em paralelo. Olha só que beleza que está no nosso circuito agora. Agora nós ficamos com 3 resistores em série. Né? Então, nós temos agora o RE1, o RE4, que vale tudo isso aqui, que não foi calculado, porque nós não temos valores aqui. É só uma demonstração. Né? Então, o RE4 vale esses valores que nós que temos aí nessa fórmula aí. Vale o RE4. Mas se a gente somar o RE1, o RE4 e o R5, eu vou achar o resistor equivalente, né? Então, aqui, ó. Então, o resistor equivalente, ele vai ser a soma do RE1, que é esse aqui, do RE4, que é esse aqui, e dos R5, né? Esse é só R5. Não tem E, não. Então, chegamos aí no nosso resistor equivalente, olha só. Então, o resistor equivalente,
eu vou ter um valor para esse resistor equivalente. Aqui entre o A e B, eu vou ter uma tensão da minha fonte, geralmente vai ser a tensão, a gente chama de U, né? Esse circuito aqui vai gerar uma corrente, que a gente chama de I, né? E dá para a gente achar agora essa corrente, né? Então, lembrando que a corrente I, pela lei de Ohm, ela vale a tensão U, que vai ser a tensão que está entre os pontos A e B, dividido pelo resistor equivalente, né? Aí a gente divide a tensão U pelo resistor equivalente, ó, né? Aí achamos a corrente I do resistor equivalente. Aí a gente precisaria fazer todo aquele caminho inverso para começar a calcular as correntes e tensões nos outros resistores, mas não é o nosso foco nesse momento, tá? Então, nesse momento, nós não vamos fazer esses cálculos aí, né, para voltar no nosso circuito. Então, aqui nós temos um exemplo, ó, calcular a resistência equivalente, ó, desse circuito aqui, que é misto esse circuito. Por que ele é misto? Porque tem série paralelo aqui, né? Então, olhando para esse circuito, vocês precisam começar a identificar o que é série e o que é paralelo. Lembrando que as características de um circuito série é que nesse circuito eu vou ter a mesma corrente. E as tensões serão diferentes na associação série. A tensão em cada resistor. Na associação, as tensões dos resistores envolvidos nessa associação são iguais. O que muda são as correntes. Então, na associação paralela, as correntes são diferentes, as tensões são iguais. E na associação série é o inverso. As tensões são diferentes e a corrente série é a mesma. Então, para resolver esse circuito aqui, então nós olhamos, a gente pode começar resolvendo a série, os resistores aqui, ó, de 100 com o de 110, eles estão em série. Ou começar aqui, ó, com esse paralelo, né? Ou a gente começa com um paralelo. Nesse exemplo aqui, nós vamos resolver primeiro o paralelo. Então, mudamos um pouquinho a simbologia, né? Em vez de desenhar o equipamento, o resistor com os códigos de cores dele, então vamos usar a simbologia dele, ó. Então, usando a simbologia, a gente tem esse zigue-zague aqui, ou pode ser aquele retângulo também. Então, esse resultado aqui, ó, como são dois resistores, vocês vão fazer o produto pela soma. E o produto pela soma vai ser 30 vezes 60, ó, dividido por 30 mais 60. Então, é 1.800 por 90, né? Então, dá 20, se fizer essa divisão, né? Deu 20 ohms. E dando sequência, agora a gente tem que trocar, né, esses dois resistores aqui, ó, e colocar um único resistor de 20 no lugar. Então, nós temos esse circuito aqui agora, ó. Então, a gente vai repetir todos os resistores, menos a associação paralela. No lugar da associação paralela, olha o que entrou no lugar. O resistor equivalente de 20. E agora, olhando para esse circuito, olha só que fácil, né? Uma associação série. Então, o resistor equivalente entre os pontos A e B vai ser o que? A soma dos resistores que estão nessa série aí, que é um de 70, um de 20, um de 100 e um de 110. Então, nós teremos como resultado um resistor equivalente de 300 ohms. Né? Então, o nosso resistor equivalente é substituírem esses resistores, que são ó, 1, 2, 3, 4, 5, tirar esses 5 resistores e colocar um único de 300 entre os pontos A e B, coloca um único resistor entre os pontos A. Nós temos a equivalência a nível de corrente elétrica desse circuito. Se eu alimentar ele, claro, eu tenho que alimentar o resistor equivalente ou alimentar
a minha associação mista com a mesma tensão. Se eu alimentar com a mesma bateria, com a mesma tensão, eu vou ter como resultado a mesma corrente nos dois circuitos. Então, é daí que nós definimos que o resistor equivalente está correto, né? Então, se eu alimentar aqui os pontos A e B com uma bateria, e essa mesma bateria eu alimento os pontos A e B da associação mista, e eu medir a resistência, e eu medir a corrente elétrica, e o valor da corrente elétrica, tanto do circuito do resistor equivalente, quanto do circuito misto, for igual, então, tranquilo. Então, achou o resistor equivalente. E agora começa a nossa etapa de exercício. Então, hoje a parte teórica, como vocês já aprenderam o que é sério, o que é paralelo, então vocês viram que a parte teórica hoje não está tão comprida, né, que nem foi da aula passada. Vamos treinar mais nos exercícios. Então, hoje a nossa aula é de associação mista, que se chama, né, de resistores. Então, quem quiser montar aí no caderninho, né, o assunto de hoje é associação de resistores mista. E aí a ideia é ir fazendo esses exercícios, pessoal. Se quem está só olhando, não está treinando aí, vai ter dúvida. Então, a ideia é que vocês peguem agora um caderno, uma folha de papel, e vamos trabalhar aí na resolução desses exercícios. Antes disso, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou falar para vocês de uma calculadora. Então, eu montei essa calculadora aqui para vocês, ó. Então, essa calculadora aqui, ela faz o cálculo do resistor equivalente, tá? Então, ela calcula resistor equivalente. Então, nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui, pronto. Então, nós temos, para uma associação de dois resistores em paralelo, o resistor equivalente é o que está aqui, ó. Aqui vocês vão colocar o valor dos resistores, né? Então, nesse ponto aqui, vocês colocam o valor dos resistores. Aqui é para uma associação de 3 resistores. Ó, então, com 3 resistores, vocês vão utilizar... Deixa eu pegar aqui uma outra caneta aqui. Então, para 3 resistores, ó, aí vocês utilizam essa coluninha aqui. Então, vocês vão colocar aqui, ó, o valor do R1, do R2, do R3, e aqui vai ter o resultado da associação. Se vocês tiverem 4 resistores em paralelo, tá aqui também, ó. Então, coloquem aqui o valor dos resistores em paralelo, né? É só colocar o valor deles aqui, e vocês terão o resultado aqui. Essa parte aqui de baixo, ó, é a associação série, né? Aqui é a associação série. Então, na associação série, eu coloquei aqui até 4, mas a associação série é só fazer soma, né? Então, vocês vão colocando os valores dos resistores que estão em série. Ah, mas e se não tiver 4 resistores? Não tem problema, deixa em branco ou coloca 0, o valor dele. E aqui você vai tendo o resultado dele, tá? Onde é que está essa calculadora? Então, essa calculadora está lá no site do professor, né? Então, vocês vão entrar aqui, ó, no site do professor, lá naquela abinha de eletrônica, e tem logo abaixo dos simuladores, ó, nós temos a calculadora de associação de resistores. É só entrar lá e baixar. Baixa ela. Ah, mas que conta que essa calculadora está fazendo? Essa calculadora faz aquelas contas lá do inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistor que está na associação. Professor, você pode mandar aqui no chat esse link? Já. Então, essa calculadora nossa aqui, ela faz aquela conta lá que vocês aprenderam teórica. Eu montei ela para ajudar vocês aí nos cálculos, tá? Então, que nem nós temos aqui, ó, essa associação. O item A, tranquilo, né? O item A, vamos ampliar aqui.
Então, o item A nós temos aqui, ó, é a soma, né? Do 3 com o 7. Então, nem precisa colocar lá naquela nossa calculadora lá. Agora, vamos analisar o item B. Então, o item B, nós temos um resistor de 36, um de 12 e um de 1, em paralelo. Que fórmula que vocês iam ter que usar para resolver isso aqui? Essa aqui, ó. Né? Essa é a fórmula que vocês... É a fórmula padrão para resolver a associação em paralelo. Que é 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre o R1, que nesse caso aqui é o 36, mais 1 dividido pelo 12, que é o resistor 2, ó, esse resistor aqui do meio, mais 1 dividido por 1, que é esse terceiro resistor aqui. A ordem aqui não importa, poderia ser 1 dividido por 12 aqui, depois pular 1 para 1 aqui e 1 por 36 aqui. A ordem não importa, tá? Como é que a gente resolve isso usando a matemática? Né? Então, para usar a matemática, vocês precisam achar entre esses 3 denominadores aqui o divisor comum, né? Que nesse caso é o 36. Né? O 36 é o nosso divisor comum para esse resultado aí. Olha só. Então, nós temos aqui como resultado do divisor comum o 36. Né? E o que eu faço com esse 36? Como que apareceu 1, 3 e 36? Então, é a regra do divisor comum, que é 36, vocês vão dividir por esse 36 e multiplicar pelo numerador, que é 1 aqui. Por isso que ficou 1 aqui, né? Porque, ó, 36 dividido por 36 dá 1. 1 vezes 1, 1. Esse 3, como que ele apareceu aqui? 36 dividido por 12 dá 3. 3 vezes o numerador dele, vezes 1, dá 3. Então, 36 dividido por 12, 3. 3 vezes 1, 3. É aí que apareceu esse 3 aqui. E esse 36 aqui? É o 36 do denominador, divide por 1, dá o próprio 36, e multiplica por 1, deu o próprio 36. Né? Agora, a gente pode fazer a soma do 1 mais o 3 mais o 36. Aí, aqui, eu não posso somar isso aqui direto? Não, porque as frações são diferentes. Eu tenho que achar uma fração comum para poder fazer a soma. Né? Então, aqui as frações são diferentes. 1 eu dividi em 36 partes. 1 em 12, 1 em 1, eu não posso somar isso aí. Eu tenho que achar uma divisão comum entre essas 3 frações. Tá? Isso é a teoria de fração da matemática. E aí, 1 mais 3 mais 36, ó, deu 40, né? Então, ficamos com esse resultado aqui, ó. 1 sobre o R equivalente é igual a 40 dividido por 36. Mas isso aqui ainda não é o resistor equivalente. Isso aqui é o inverso do resistor equivalente. Se vocês fizerem 40 dividido por 36, o resultado disso aqui é o inverso do resistor equivalente. Então, a gente precisa inverter essa conta aí para achar o resistor equivalente. Ou seja, colocar o resistor equivalente aqui, ó, para o numerador, e esse 36 também para o numerador. Como é que vai ficar? Vai passar 1 multiplicando, professor? Assim, então vai ficar... Oi, não entendi. Eu achei que passaria 1 multiplicando, mas tudo bem. Então, não, nós invertemos aqui, como é um só, né? Então, esse 1 ficaria aqui, né? Esse 1 ficaria aqui, ó, resistor equivalente dividido pelo 1, que é o próprio resistor equivalente. Então, ficamos como resultado 36 dividido por 40. Ó, então, ó, deu 0,9 o nosso resultado. Tá? Então, o resultado deu 0,9. Vamos fazer o item C, depois a gente testa lá na nossa calculadora, tá? Então, o item C, nós temos 2 resistores iguais em paralelo. Então, existe lá na aula passada uma regrinha para quando os resistores são iguais.
Então, quando os resistores são iguais, eu pego o valor de um deles, já que eles são iguais, né? Nesse caso aqui vai ser 6, e divido pela quantidade de resistores iguais. Nesse caso vai ser 2. Então, eu vou ter 6 dividido. E aí, eu vou ter um único resistor aqui, né? Um único resistor no lugar desses 2 em 6, que vai ficar em série com esse de 2. Então, vai ficar um de 3 aqui em série com um de 2. Né? Então, nós teremos 3 mais 2 como resultado. Então, tem C, eu vou ter o 6 dividido por 2, que é o resultado dos 2 resistores em paralelo, de valor de 6 ohms. Então, aqui eu vou ter 3, né, de resultado. E vou somar com o 2. Né? 3 mais 2, porque aí eu vou somar por quê? Porque o 2 está em série, né? Então, ficamos com 5 de resultado. Pegando a nossa calculadora, então vamos pegar lá a nossa calculadora agora. Então, a nossa calculadora, eu tenho 3 resistores. Então, vocês vão usar essa do meio aqui, ó. Né? Vocês vão usar do meio. Valores 36, 12 e 1. Então, eu vou colocar, ó, 36 no R1, vou colocar 12 no R2 e 1 já está. Olha só o resultado, 0,9 foi o resultado que foi calculado aqui, 0,9. Tá? Então, como vocês não estão mais na idade de aprender, né, a matemática, né, essa parte básica aí da matemática, então vocês, claro, podem e devem usar as calculadoras, pessoal. Então, o objetivo do nosso curso não é ensinar vocês a fazer conta. Se vocês têm ferramentas que façam essas contas para vocês, não tem problema, pode usar, que são as calculadoras. Né? Então, vocês, mesmo que a gente tivesse lá na escola, né, na sala de aula, vocês, no dia de prova, para fazer exercício, vocês iam usar a calculadora, sem problema algum. Tá? Então, essa calculadorinha, ela vai ajudar muito vocês a ter os resultados aí, né, dessas associações, principalmente na paralela, né, para fazer as contas da paralela, que eu sei que a dúvida maior é na associação paralela. Já na série, eu só coloquei aqui a série para complementar, né, mas é uma soma. Vira uma calculadorinha de soma nessa planilhazinha aqui, né. Então, ela vai virar uma planilha de soma aqui na nossa associação série aí. Tá? Então, depois vocês vão utilizar aí essa nossa calculadorinha aí. Então, esse item 1, eu acho que está tranquilo. A ideia é que vocês depois tentem, quem não está copiando, né, fazendo aí junto com o professor, depois tenta ir fazendo ele. O exercício número 2, então vamos lá para o nosso exercício número 2. Primeira etapa de cada exercício, pessoal, é ler e entender. Se leu uma vez, não entendeu, lê mais vezes, né? Até que entenda o que tem que ser feito. Então, nós temos, ó, 3 resistores. Então, é uma associação de 3 resistores em série. Já tem o desenho feito aqui, né? Tem os valores que já estão também no desenho. Ó, o R1 é 20 ohms, o R2 é 30 ohms, o R3 é 10. Estão associados em série, conforme o nosso desenho. Aplica-se uma DDP, que é a nossa tensão, a nossa pilha, a nossa bateria, de valor de 120 volts. Olha lá, 120 volts. Nos extremos dessa associação, porque poderia ser assim, ó, aplica-se 120 volts só no resistor, mas não é o caso aqui, né? Ele está falando nos extremos, né, dessa associação. O que ele quer? A resistência equivalente dessa associação, tranquilo, né, não precisamos nem usar lá a nossa calculadora, vocês estão até já fazendo de cabeça o resultado dessa associação equivalente. A intensidade de corrente em cada resistor, lembrando que na associação série, a corrente é a mesma, não muda. Então, se eu achar a corrente em um resistor,
eu vou achar nos 3. Vai ser a mesma. A resistor, aí a tensão muda, né? Aí a tensão vai mudar, tá? Então, como é que vocês vão resolver esse exercício no caderno? Tem que copiar o circuito. Então, tem que fazer isso que está aqui, ó. Então, vou fazer junto aí com vocês essa solução aí. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a associação, informei que eu tenho 120 volts, ó, entre os pontos A e B, né? E eu tenho que achar o resistor equivalente, ó, né? Então, eu tenho que achar aí o nosso resistor equivalente. Então, deixa eu pegar aqui a nossa caneta, né? Então, o nosso resistor equivalente, resistorzinho ó, equivalente, como é uma associação série, vai ser deixa eu voltar aqui. Nós teremos aqui o resistor de 20, vou chamar aqui ó, R20, mais o resistor de 30, vou chamar de R30, mais o resistor de 10, vou chamar de R10. Então, o nosso resistorzinho equivalente, ele vai ser igual a 20 mais 30 mais 10, né? 20 mais 30 mais 10, que isso aqui vai dar 60 ohms. O que é isso aqui? Ó? Esse resistor aqui, ó. E vocês vão desenhar nesse resistor equivalente o valor dele. Então, agora, olha só, pessoal, nós temos um único resistor que vale 60 ohms e temos a tensão de 120 volts aplicada nele. Pela lei de Ohm, você tem resistência, você tem tensão, falta achar o que aqui? Corrente I, né? Então, aqui a gente já acha a corrente I. E quanto vale a nossa corrente I? Quanto vale a nossa corrente I? Então, a nossa corrente I, pela lei de Ohm, que vocês também têm anotado aí, né? Vale a tensão U dividido pelo resistor, que no nosso caso é o resistor equivalente. Então, nós teremos aqui 120 volts dividido por 60 ohms. Então, essa corrente I, ela vale 2 o quê? Amperes, né? Então, 2 amperes é o valor da nossa corrente. Então, nós temos que o nosso resistor equivalente, nós calculamos, aí vale 60, e a nossa corrente no resistor equivalente vale 2. Né? Então, o item A, nós já achamos aqui, né? Que é justamente o resistor equivalente aqui, ó. Pode pôr aqui item A. O item A foi calculado. Aí ele quer a intensidade de corrente em cada resistor. Então, eu posso colocar aqui, ó, uma corrente I R1. R1 não, vou chamar de R20, que é do resistor de 20. Aqui eu vou ter uma outra corrente que eu vou chamar de R30, que é do resistor de 30. E aqui uma outra corrente. Vocês viram que agora a gente está voltando, né, para fazer o exercício. É aquilo que eu falei, a gente vai, calcula o resistor equivalente e depois tem que voltar para calcular as tensões e correntes. E R de 10. Né? Agora, como esse circuito é série, a corrente não... Se as correntes não mudam, a gente pode colocar aqui agora o item B. A gente vai escrever que o I é igual ao I do resistor de 20, que é igual ao I do resistor de 30, que é igual ao I do resistor de 10. Esse R tem que fazer menor. Tá? Então, o item B
Eu calculei o valor do... Então, eu sei que o I do resistor de 20 é igual ao I do resistor de 30, que é igual ao I do resistor de 10, que é igual a 2 amperes. Né? Então, nós temos aqui 2 amperes. E o item C, ele está pedindo a tensão em cada resistor. Ó. Então, eu coloquei aqui ó, o R20, que é a tensão no resistor de 20, o R30 e o R10. Pela lei de Ohm, nós sabemos que a tensão, eu já vou pôr aqui o de resistor de 20, é o valor do resistor de 20 vezes a sua corrente, a corrente que passa por ele, que é o I do resistor de 20 também. Então, nós teremos aqui o resistor de 20, é 20 mesmo, a corrente é 2. Então, nós temos uma tensão de 40 volts aqui. Né? Para o resistor de 20. Agora, como ele está pedindo em cada resistor, agora é o U do resistor de 30. Então, a tensão do resistor de 30 vai ser o resistor de 30 vezes a corrente de 30. Ah, mas de onde veio essa fórmula? Da lei de Ohm, pessoal. Né? Então, da lei de Ohm. Então, é 30 vezes 2. Então, 60 volts. 60 volts. E temos a tensão no resistor de 10 ohms que ele quer. Então, é o R de 10 vezes a corrente que passa pelo resistor de 10, que é a mesma em todos, né? Então, vai ser 10 vezes 2, que vai dar 20 volts. Então, se a gente somar da tensão do resistor de 20 com o de 60, com o do resistor de 20 com o resistor de 30, com o de 10, que deu 40, 60, 20, vai dar um total de 120 volts. Vamos aproveitar, então, pegar esse circuito aqui, ó, esse mesmo circuito, e vamos simular ele. Então, eu já, para adiantar, ó, eu já montei ele, já liguei aqui ó, a nossa bateria de 120 volts, os resistores ó, de 20, 30 e 10, já estão aqui também. Então, vamos pegar o nosso aparelhinho que mede corrente, ó, que é o nosso amperímetro. Esse aqui é aquele amperímetro alicate que a gente não precisa interromper o circuito, né, para medir a corrente dele. Então, vamos medir aqui ó, no resistor de 20 ohms, deu 2 amperes. Vamos mudar agora para o resistor de 30 ohms. Mesma corrente, 2 amperes. Para o resistor de 10, 2 amperes também. Em qualquer parte do circuito, olha só, 2 amperes, porque esse circuito é série. Não muda a nossa corrente. Então, vamos deixar a corrente aqui, o medidor de corrente aqui. Vou pegar agora o voltímetro. Então, o nosso voltímetro, se eu medir aqui a tensão da bateria, claro que tem que dar ó, 120. Agora, vamos medir no resistor de 20. O resistor de 20, nós calculamos o valor da corrente, que é 2, vezes o valor da resistência para achar a tensão. Então, é 20 vezes 2. Então, vamos ver, tem que dar 40 volts, né? Olha lá. Deu 40 volts de resultado. Esse resistorzinho de 30, a mesma conta, ó, 30 ohms, que é a resistência, vezes a corrente, que é 2 também. Então, tem que dar 60 agora, né? Ó. 60 volts, olha lá, pelo nosso voltímetro. E o resistor aqui de 10, mesma conta pela lei de Ohm. Valor da resistência de 10 vezes a corrente, que é 2. Então, deu 20. E olha só, se eu pegar a tensão do resistor de 10 com o de 30, olha só, dá para a gente fazer essa medição também, ó. Eu tenho 80 aqui. Por que eu tenho 80? Porque aqui eu tenho 30 vezes 2, 60. Aqui 10 vezes 2, 20. 60 mais 20, 80.
Né? Se eu pegar aqui, ó, entre os extremos, dá a tensão total, 120. Agora, se eu pegar aqui, ó, do resistor de 20 com o de 30, olha só, deu 100. Ah, por que deu 100? Porque a tensão no resistor de 20 é 20 vezes 2, 40 volts. 30 vezes 2, 60 volts. 60 volts mais 40, deu 100. Professor, é que deu delay aqui, mas Então se pegar os dois... Aqui, deu... esse simuladorzinho... Pode falar. É que o senhor está com delay, um pouquinho de delay, está travando um pouco. Mas se eu pegar os dois extremos, vai dar o 120 normal, é isso? Isso aí, ó. Vamos pegar aqui os dois extremos dos resistores aí, olha lá. Deu 120 volts. Entendi. Se eu pegar só o resistor de 30 com o de 10, eu vou somar a queda de tensão do de 30 com o de 10. Então, vamos ver quanto dá. Olha lá, deu 80. Ah, mas por que deu 80? Porque 30 ohms vezes 2 amperes, eu vou ter a queda de tensão nele aqui. 60 volts. 10 ohms vezes 2 amperes, 20 volts aqui. Então, 60 mais 20 deu 80. Então, a gente pode também analisar as tensões em cada resistor. Na associação série, está mais do que provado que a corrente não muda e a tensão, ela muda. Que tensão? A tensão em cada resistor, claro. Então, cada resistor aqui, né, nós temos um valor de tensão. E se a gente somar a queda de tensão em todos os resistores, aí nós teremos como resultado a tensão que está sendo alimentado esse nosso circuito. Então, esse é o nosso exercício 2, né, que tem esse enunciado aí, né, a associaçãozinha série com a nossa alimentação aí da nossa pilha, né, da nossa bateria. Vamos falar do exercício 3. Então, o exercício 3, nós temos aí um circuito misto também, né? E nesse circuito misto, nós temos aqui um resistor de 4, um de 20 e um de 30 em paralelo. Vamos ver quanto dá o resistor equivalente aqui, ó. Vou pegar lá a nossa calculadora e vou colocar lá 4. Um detalhe, voltando aqui. 4, 20 e 30. O resultado do resistor equivalente em uma associação paralela, ele tem que ser sempre menor do que o menor resistor de valor ôhmico que nós temos. Então, aqui, nesse exemplo, nós temos o seguinte. Um resistor de 30, um de 20 e um de 4. Qual que é o menor deles? É 4. Então, o resistor equivalente tem que ser menor do que 4. Né? Então, tem que ser menor do que esse 4 aí. Se der maior que 4, tem conta errada aí. Se der maior que 4, tem conta errada. Então, vamos usar lá a nossa calculadorinha lá. 4, 20, 30. Opa, olha lá, deu 3. Então, deu 3 ohms de resultado. Então, aqui nós já achamos que o resistor equivalente dessa associação paralela dá 3 ohms. Então, depois eu vou desenhar esse circuito, claro, e substituir pelo resistor equivalente. Esses dois aqui, ó, nem precisa usar calculadora. Agora, quem quiser usar, sem problema. Esses dois podem usar aquela regrinha. Quando eu tenho resistores em paralelos com o mesmo valor, que aqui no caso é 4, eu pego o valor de um, que é 4, nesse exemplo, e divido pela quantidade de resistores iguais, que são 2. 4 dividido por 2, vai dar 2. Né? Então, aqui vai dar 2. Mas vamos lá, vamos fazer essa conta aí, ó. Então, eu coloco aqui 4 em paralelo 4. Olha lá, o resultado deu... Então, aquela primeira associação está aqui, é 4, 20, 30, deu 3 o resultado. E nessa segunda, que são 2 resistores em paralelo, 4 em paralelo com 4, que deu 2.
Então, vamos começar a fazer a solução. Então, esse exercício aí, ó, vocês vão ter que fazer esse desenho aí, ó. Então, tem que fazer o desenho do circuito principal e vão reduzindo ele. Reduzindo significa que vocês vão achando os equivalentes, né? Então, o resistor equivalente entre os pontos A e C, então esse meio aqui, ó, eu estou chamando de C. Esse meio aqui. O resistor equivalente aqui, entre 4, 20 e 30, pela nossa calculadora, deu 3 ohms. Né? Então, temos aqui, ó, 3 ohms de resultado. E esses dois aqui, ó, de 4, dois resistores de 4 em paralelo, eu vou ter 2 ohms. E agora eu tenho esse circuito que virou um circuito série. 3 série com 2. Então, o resistor equivalente, eu coloco aqui o valor de 5 ohms. Olha lá, 5 ohms o nosso valor do resistor equivalente. E entre os pontos A e B, agora sumiu o C, por quê? Porque eu não tenho mais esse ponto C, porque eu achei um único resistor, que é o nosso resistor equivalente. E por que tem 40 volts aqui? Porque é do enunciado lá do nosso circuito, né? O nosso circuito lá no enunciado do exercício, ele já deu essa tensão de 40 volts entre os pontos A e B. Então, aqui eu tenho também o A e o B, então eu mantenho os meus 40 volts. Por que isso aqui? Agora a gente consegue achar corrente I total. Então, vamos achar a corrente I aqui, ó, total. Então, a corrente I, qual é a fórmula da corrente? É a tensão entre o A e o B, né? Esse UAB. E eu vou dividir pelo resistor equivalente, que é 5. Então, a corrente I vai ser 40. E eu vou dividir por 5. Então, a corrente I, que é um dado que ele pede também, né? Que essa corrente I é essa mesma corrente I aqui, hein, ó. Desse comecinho aqui, ó. É a mesma. Então, já achamos a corrente I. Ele quer, como resultado, todas as correntes desse circuito. Então, quanto que vai dar isso aqui? 8 amperes. 8 amperes, aí o resultado da corrente I. Está aqui, a corrente I vale 8 amperes. Então, olha só, achamos a corrente I. Então, essa corrente I é o mesmo I que nós temos aqui, ó, no circuito de cima. Por isso que agora a gente volta, né? E essa corrente I serve para calcular o quê? Então, eu tenho o valor da corrente I, que vale 8, né? 8 amperes. Essa corrente de 8 amperes passa nesse resistor de 3 ohms. E passa também no resistor de 2 ohms. Então, eu acho a tensão. P ohm, tensão é a nossa corrente vezes a resistência. Que corrente, que resistência? A resistência que está passando a corrente. Então, eu tenho aqui 8 amperes passando por um resistor de 3. 8 vezes 3, eu vou achar essa tensão entre os pontos A e C. 24, né? E esses 8 amperes passam aqui, ó. Né? Então, no de 2, aqui eu também tenho 8 amperes. Então, eu acho a tensão entre o C e o B. 16. 16 volts. Se somar 24 com 16, tem que dar 40, e é isso que dá, né? Dá 40.
Então, eu tenho agora que entre aqui, ó, vai ser o meu ponto C. E eu sei que a tensão entre o A e o C vale 24. E a tensão entre o C com o B vale 16. Né? Então, eu poderia dividir aqui também, né, essa parte aqui de tensão. Então, aqui eu tenho uma tensão de 16 volts. E essa tensão, ela está sendo aplicada nessa associação aqui, ó, dos resistores de 4. Porque aqui eu tenho o meu ponto C, ó. E esse começo aqui, entre o A e o C, eu tenho uma tensão de 24. 24 volts em cima de 3 resistores, ó. Então, aqui é uma associação paralela, lembrando que na associação paralela a tensão é a mesma. Então, esses resistores aqui, ó, de 4, o de 20 e o de 30, possuem a mesma tensão, que eles estão em paralelo, e vale 24 volts. Os 16 volts, eles estão também nos resistores de 4 ohms. Então, agora ficou fácil calcular o restante das correntes. Né? Então, começando aqui em cima pelo I1. O I1, lembrando que corrente é tensão dividido pela resistência. Que tensão e que resistência? A tensão do resistor onde está passando a corrente 1, que no caso aqui é 4 ohms, mas a tensão nele é 24. Então, eu vou ter aqui, ó, 24, né? Dividido por 4, vai dar o valor do I1. O I2 é a mesma tensão, que é 24, só que aí eu divido por 20. E o I3 é a mesma tensão, né? 24, só que aí eu divido pelo resistor de 30. Então, nós temos aqui 24 por 4 deu 6, né? 6 amperes. 24 por 20 dá 1,2. 1,2 amperes. E 24 por 30, 0,8. Então, se somar, né, o 6 mais 1,2 mais 0,8, tem que dar a corrente total, que é 8. Né? Então, 1,2 mais 0,8 dá 2, 2 mais 6, 8. O I4 é a soma do I1 mais o I2 mais o I3, que é igual ao próprio I. Né? É a soma que eu fiz agora. Né? Então, o I4 vai ser igual ao I, que vai ser igual a 8 amperes. O I5. O I5 é a mesma formulinha que nós usamos para o I1, I2 e I3. O que muda é a tensão que está sendo aplicada nos resistores de 4 ohms. Então, agora eu tenho 16, né? 16 volts por 4 ohms. E o I6 também. O I6, como os resistores são iguais, eu poderia até já dizer que o I5 é igual ao I6, né? Mas vamos fazer separado aqui, ó. 16 também, pelo mesmo valor do resistor, 4. Então, eu vou ter 4 amperes. 4 amperes para o I5, 4 amperes para o I6. Então, achamos todas as correntes, pessoal. Que é o que ele pede, né? Ó, I1, I2, I3, I4, I5, I6 e o I total.
Então, esse exercício é aquilo que eu falei. A gente começa, né? Começa aqui no circuito, vai reduzindo ele para até achar o equivalente. Depois, a gente volta, né? Olha lá, voltamos para o circuito equivalente, o meio, e depois voltamos para o original para ir calculando, né, todas as tensões e correntes. Então, nesse caso aí, como a gente calcula, como o exercício pediu tensões e correntes, nós precisamos voltar. Se o exercício fosse só de resistor equivalente, aí a gente ia parar aqui embaixo, né? A gente ia parar aqui embaixo só no cálculo do resistor equivalente. Então, esse exercício englobou cálculo do resistor equivalente e cálculo também das nossas tensões. Agora, vamos confirmar, né, se isso está certo no nosso simulador. Ó. Então, eu já deixei também o nosso simulador pronto com esse circuito aqui, ó. Deixa eu fechar esse aqui. Então, o nosso simulador ele já está rodando aí, ó, esse circuito, que é 40 volts, nos resistores de 4, 20 e 30, numa associação paralela, em série com 2 resistores em paralelo de 4. Então, vamos pegar primeiro o nosso amperímetro aqui, ó, e vamos começar a medir as correntes. Então, a corrente total está dando um valor aqui de 8, e é o que nós calculamos. A corrente I1, que é aqui em cima, deu 6 amperes. A corrente I2 deu 1,2. A corrente I3 deu 0,8. Então, bateu aí, está batendo por enquanto os nossos cálculos. A corrente I4, que é aqui, ó, 8 amperes, que é a soma de 6 mais 1,2 mais 0,8. E essa corrente de 8, ela vai se dividir em duas de 4. Né? Então, I4, essa aqui é o I5 agora, que vale 4 amperes. E o I6, que também vale 4 amperes. E o total, né? Você medir também a corrente total aqui, ó, na saída do circuito, nós temos 8. Aqui nós temos 8. Aqui também 8 e assim por diante. A corrente ela vai se dividir onde? Na associação paralela. E a velocidade das setinhas também nessa animação, ela indica a intensidade da corrente. Então, as setinhas que estão mais rápidas, elas têm uma corrente maior do que as que estão com uma velocidade mais lenta. Né? Então, isso aí é questão aí do simulador. É só para uma representação aí de grandezas de corrente elétrica. Vamos pegar o voltímetro agora. Eu peguei aqui o nosso voltímetro. Vamos medir aqui a tensão. Aqui a tensão da nossa bateria. Claro que vai dar 40 volts. Se não der 40 volts, o voltímetro está quebrado. Vamos medir agora a tensão na associação paralela de 3 resistores. Ó. Vamos ver quanto é que dá lá dos 3. Olha lá, 24 volts, que é aquela tensão UAC. UAC, 24 volts. E o CB? Vamos ver agora o UCB. Então, o C, o B está aqui, e vou agora para o C. O UCB deu 16. Então, 16 mais os 24 daqui dá o total de 40. E na associação paralela, é interessante que vocês meçam a tensão em cada resistor, que nem aqui. Esses 2 resistores de 4 ohms. Olha, eu tenho 16 volts no primeiro resistor, pode até deixar mais pertinho aqui, ó, dos terminais dele. E vamos para o de cima aqui, ó. O de cima também 16 volts, porque a tensão é a mesma. Na associação com 3 resistores, vamos lá. Primeiro resistor, que é o de 4 ohms, nós temos 24 volts. Vamos para o de baixo, que é o de 20 ohms. Temos também 24 volts. E vamos para o de baixo novamente, o de 30, né?
também 24 volts. Então, isso aí está provando a nossa teoria lá da associação paralela, que as tensões na associação, elas têm o mesmo valor, porém as correntes se dividem. Né? As correntes, elas vão se dividir. E se medir a tensão aqui, ó, entre esse nó aqui, né? Porque aqui seria um nó de ligação de 5 resistores. Onde que é esse nó? Deixa eu tentar fazer o desenho dele aqui. Esse nó é aqui, ó, nesse meio aqui, ó. Esse nó aqui, que está ligando todos os resistores, se eu medir a tensão aqui, vai dar 0. Ah, mas está passando corrente. Tudo bem, está passando corrente, mas não tem resistência aqui nesse fio. Né? A resistência do fio é muito baixa. Então, se eu tenho uma resistência tendendo a 0 vezes uma corrente, a tensão dá 0. Né? Só se esse fio eu tiver uma resistência nele. Inclusive aqui, ó, nesse simulador, a gente consegue colocar uma resistência no fio. Deixa eu ver. Aí, ó, colocando a resistência no fio, olha só, começa a aparecer tensão lá, hein? Se eu coloco resistência no fio, ó lá, tá aparecendo tensão, ó, foi para 1,8. E claro, vocês viram que agora a corrente que era 8 caiu para 1,3. Né? Então ele está colocando uma resistência relativamente alta, mas isso aí é questão do simulador. Na prática, a resistência é tão baixa que vai dar praticamente 0. E lembrando que essa resistência depende do material também, é a segunda lei de Ohm. Então, o cobre ele tem uma determinada resistência por metro, o alumínio tem uma outra resistência por metro, e assim por diante. Né? Então, cada um vai ter o seu... cada condutor, né, tem a sua resistividade, que é aquela resistência por metro. Então, o simulador também, é interessante que vocês deem montem os circuitos, façam um cálculo teórico, depois vão aqui para o simulador para ver se está batendo, né, os valores. Então, é interessante que vocês façam esses ensaios aqui, tá? Nesse nosso laboratório virtual. E temos também agora a nossa calculadorinha para ajudar vocês aí também nos nossos cálculos.